Nós estamos começando mais um programa. Na realidade, nós estamos começando um programa de estreia de Pelo Mundo. Esse é um programa novo do canal Até Agora, um programa que vai contar as andanças de uma das personalidades mais importantes que nós temos conhecimento, que é Mila Simões de Abreu. Mila é uma arqueóloga que ela é lusitana, ela é britânica, e ela vai nos contar exatamente algumas das histórias mais importantes que ela viveu. Então, nós vamos receber agora, Mila já está na nossa sala, fazendo as conexões de áudio e vídeo, e ela vai nos contar alguns episódios de sua vida maravilhosa. Então, são andanças pelo mundo. Mila é uma pessoa muito viajada, em cada canto que ela foi, ela viveu coisas. Está chegando Mila. Mila Simões de Abreu está chegando. Mila Simões de Abreu, boa tarde no Brasil, boa noite em Portugal. Tudo bom? Sim. Boa noite. É já à noite, mas nós ainda chamamos fim da tarde, digamos, não é? Porque Fim da tarde. Portugal me parece que escurece um pouco mais tarde, não é? Depende, no verão, sabes, não é uma grande diferença entre o inverno e o verão. Agora já está escuro porque estamos a caminhar para o dia 21 de setembro, que é quando os dias são iguais à noite, não é? Então começa a ser de manhã às 7 da manhã e às 7 da noite começa a ficar também escuro, não é? Então Né? é mais ou menos isso. Bom, Sim. então, de qualquer É forma, início da noite, sim. Então, de Diz-me, qualquer forma, eu quero Alexandre. dizer que nós estamos muito felizes, Mila, com esse nosso encontro. Esse é o programa de Claro, estreia, eu também, um como programa de sempre. estreia pelo mundo. E pelo mundo vai contar exatamente as andanças de uma senhora chamada Mila Simões de Abreu pelo mundo. Ela é uma pessoa extremamente viajada, com uma vida muito rica, né, e experiências que adquiriu em sala de aula, adquiriu em campo, uma militante, uma pessoa que briga pelo que é bom, enfim. E aí, Mila, eu queria, né, e a ideia é justamente, durante algum tempo, você vai contar coisas. Esse é o Pelo Mundo, esse é o Andança pelo Mundo com Mila Simões de Abreu. Mila, hoje você reservou alguma coisa para esse nosso programa de estreia? Deixa-me começar por fazer uma pequena introdução, não é? Eu tenho a felicidade de ter sido uma pessoa que, desde que nasci, viajei muito, não é? E eu digo viajar e não ir como turista, não é? Porquê? Porque na maior parte dos sítios em que eu estive, eu não fui lá como turista. Eu fui lá mesmo, muitas vezes para trabalhar, muitas vezes para estudar, muitas vezes ir para a escola. Isso é uma vivência muito diferente, não é? Do que a pessoa ir para turista, porque como turista, primeiro, espera-se que as coisas corram tudo bem, seja tudo lindo e organizado e etc, não é? Na vida real não é assim, não é? E quando a pessoa está num sítio na vida real, as coisas são muito diferentes. Depois, existe também a questão de que nós vivemos num planeta, não é? Somos todos iguais, não é? Pelo menos eu acredito que deveria ser assim, não é? Mas temos uma bagagem cultural diferente, cada um de nós, não é? E essa bagagem cultural, isso que trazemos connosco, muitas vezes é bom por um lado, e às vezes é o que cria também muitas das situações que são mais divertidas, mais diferentes, não é? Às vezes até um pouco complicadas, não é? Exatamente porque não todos os sítios do mundo são idênticos, não é? Não todas as culturas, felizmente, são idênticas e pronto, e as situações
também o próprio ambiente é muito diferente. Eu, depois de ter vivido, digamos, desde que nascia, a correr o mundo por causa da situação dos meus pais, que andavam por trabalho em muitos sítios, eu depois, do ponto de vista profissional, também acabei por ter pronto, que ir para muitos sítios, viver em muitos sítios, trabalhar em muitos sítios, e é uma coisa que eu sinto-me bem em todos os sítios do mundo, não é? Às vezes posso ter talvez um pouco esse choque, não é? Dessas diferenças culturais. E muito do que eu acho que vivi tem a que ver com isso, não é? Tem a que ver que felizmente eu tive a oportunidade de estar quase em todos os continentes, só nunca estive na Antártida. Conheço melhor a África e conheço mais ou menos assim, conheço bastante, percorri muitos sítios da América, mas também conheço o México e claro, o Brasil, que tem um papel, um lugar muito especial no meu coração, não é? Porque tenho uma grande, digamos, afinidade, não é, com as pessoas do Brasil, não tanto relacionado com o facto de eu ser portuguesa, não é? Mas exatamente com o facto de eu ter nascido e crescido em África. E, portanto, muito do que eu vivo quando estou no Brasil, muitas vezes eu associo realmente a essa, digamos, à minha infância e à minha adolescência, que tem coisas muito parecidas com, com o Brasil. Depois, outro aspecto que eu acho que é importante é a língua, né? Pronto, a questão de nós falarmos, irmos para um sítio e falarmos a língua é completamente diferente de nós não dominarmos a língua, né? E então eu já tive situações exatamente complicadas e engraçadas, exatamente porque eu não dominava a língua dos outros, embora o inglês seja internacional, praticamente, eu sei um pouco de francês, como todos os portugueses, posso ter uma espécie de portunhol, não é? Mas é muito diferente quando tu estás em sítios em que realmente a língua é completamente, tu não entendes, não é? Não consegues te comunicar e eles também não comunicam contigo. No entanto, não é? Mesmo o facto de eu ser, digamos, de uma cultura europeia, de ser branca e de ser digamos, com uma cultura que nós chamamos hoje mais ocidental, não é? Isso não faz que eu esteja melhor equipada, digamos, muitas vezes para sítios como, por exemplo, até na própria Europa, não é? Porque exatamente por causa de eu ter tido vivências bastante mais ampliadas devido à questão de eu ter viajado o mundo. Então, hoje, quando estava a pensar assim de que é que havia de falar contigo, Alexandre, acho que nunca te contei algumas dos choques, digamos, que eu tive exatamente no Reino Unido, na Inglaterra, né? Tu sabes que eu sou para mais, digamos, de cultura anglo-saxónica, no sentido que falei sempre há muito tempo inglês, não é? Desde pequeno, e para mais sou casada com o Ludwig, que tem um passaporte do Reino Unido, britânico, embora ele tenha nascido também na África do Sul, não é? Pronto, então eu, muito antes de conhecer até o Ludwig, eu fui para a Inglaterra estudar. Mila, essa parte eu acho que é muito interessante. Eu queria que, se você pudesse, você contasse um pouco. Sim. Você é portuguesa, né? Mora em Sim. Vila Real, no norte de Portugal, mas até um certo tempo você nasceu na África, né? Por conta de você falou Sim. rapidamente aí porque seus pais trabalhavam em África. Me Sim. parece que você casou com um cidadão britânico, me parece que da África do Sul, Sim. e tudo isso até agora a gente deu uma certa mexida na cabeça das pessoas. Mila Simões de Abreu, eu sei também que seu nome não é Mila,
Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Mila, desse comecinho, porque eu acho isso sensacional para as pessoas Pronto. alcançarem o tipo de pessoa O- que está conversando. Quem é Mila Simões de Abreu? pronto, o que é que eu te posso dizer? Os meus pais eram funcionários públicos, não é? Na época em que nós, em Portugal, tínhamos uma ditadura. E, e o que é que acontece? Tanto o meu pai como a minha mãe não eram muito bem vistos, digamos, pelo sistema, não é? Mas acontecia muito frequentemente o seguinte aqui, que, e aconteceu isso, por exemplo, com a minha mãe, que era tinha um curso universitário de História de Filosofia, não é? E que começou a sua carreira aqui em Portugal, mas depois ela acabou por ir para a África, não é? Porque aqui em Portugal muitas vezes o regime do Salazar era um regime muito complicado e, por exemplo, uma das coisas que acontecia, as pessoas não têm muitas vezes a noção, é que bastava que um homem tirava o lugar à mulher, não é? E então a minha mãe acabou por deixar de ser professora na terra dela, que é Bragança, e depois de ter feito a licenciatura, a graduação, e ficou sem trabalho, não é? Ainda tentou arranjar outra forma de trabalhar, mas depois acabou por ir para Moçambique. Acontecia muito frequentemente isso, portanto, as pessoas eram. Uh, o próprio sistema da ditadura encorajava, digamos, as pessoas a irem para esses sítios, primeiro porque precisavam ter ocupação, não é? E depois porque tinha os longe daqui para não criar problemas aqui. O meu pai é um pouco diferente, porque o meu pai já nasceu em Angola e nasceu em Angola de uma família de colonos que foram para lá no final, na ocupação colonial de final do século XIX, né? E depois, por razões que se compreendem bastante bem, era uma pessoa que era, digamos, um pró-independência, portanto, uma pessoa que achava que Angola devia ser independente, como as outras colónias, e isso também não o colocava muito bem perante o sistema, né? Só que o que é que acontecia? Ele, um bom técnico, era um técnico de finanças, era um bom técnico, então eles deixavam-no continuar a trabalhar, embora o fizessem, digamos, um bocado a vida negra, como a gente diz aqui, não é? Um bocado a vida complicada. E uma das coisas era andar de um sítio para o outro. Isso acontece com algumas profissões ligadas ao Estado, em que tu não podes estar mais do que um determinado tempo no mesmo sítio. No caso do meu pai, às vezes ele era mudado de posto cada 6 meses e coisa assim do género. Então, eu realmente tive a oportunidade de andar com eles, os meus pais sempre levaram-nos, a nós, com ele, o que é muito, acho eu, muito correto. Havia uma tendência, por exemplo, desse tipo de pessoas deixar os filhos na metrópole, como se chamava, Portugal, não é? E iam sozinhos. Não, eu sempre fui, pronto, sempre viajei com os meus pais, só não fui com o meu pai para Timor e para Macau quando ele esteve, porque aí era realmente muito mais complicado, e então, do ponto de vista de logística, etc., e também pronto, de ser um sítio muito afastado, e aí então eu fiquei quando ele esteve lá, colocado as vezes que ele esteve colocado, eu ficava em Angola, né? Portanto, realmente eu vivi até aos 15 anos em África, pronto. E para mim a Europa era um sítio que eu vinha cá ver os familiares da minha mãe e, pronto, e às vezes havia momentos que ficávamos cá enquanto se passava de um sítio para outro, mas eu só fiquei realmente só vivi em Portugal um pequeno período de tempo no final do liceu, do ginásio, né? 2 anos antes de ir para a universidade. E depois disso, eu, como queria muito fazer arqueologia, e em Portugal não havia arqueologia, havia-se para história. Depois, mais tarde, houve história com variação arqueologia. Então, eu acabei por ter uma bolsa de estudo e estudar para a Itália. Um dia vamos falar sobre isso, porque, na verdade, a bolsa de estudo que eu ganhei era para os Estados Unidos, mas depois eu acabei em Itália. Pronto, mas hoje não vale a pena falarmos sobre isso. E pronto, isso fez com que eu depois ficasse muito tempo na Itália, a estudar e depois a viver, mas a equipe com quem eu trabalhava era uma equipe de arqueologia, especializada em arte rupestre, trabalhava em todo o mundo. E então, logo com 20 e poucos anos, eu comecei a ir com a equipe para todos os sítios,
alguns sítios bastante complicados, em situações muito complexas, que depois vamos falar. Mas depois eu acabei por voltar a Portugal mais tarde, nos meados dos anos 90, e comecei a dar aulas aqui na universidade, onde eu dou, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas sempre a sair e ir para outros sítios e trabalhar e tal. Depois comecei a ir para o Brasil também, mas houve um momento que, por razões académicas, eu tive de voltar para a universidade, por causa do doutoramento, né? E então foi exatamente para a questão do doutoramento que eu fui estudar para Cambridge. E hoje eu queria te falar das minhas aventuras em Cambridge, não te importas, né? Porque, embora, digamos, é para mostrar um pouco que as culturas são muito diferentes, não é? Pronto, Cambridge é uma universidade muito cosmopolita, é preciso dizer isso. É uma grande universidade, é uma das melhores universidades do mundo. Diz que há cerca de 200 pessoas de 200 países a frequentar a Universidade de Cambridge e que há mais de 160 línguas, não é? Pronto, portanto é um ambiente muito cosmopolita, não é? Com pessoas de todos os países, todas as culturas. Pronto, e isso via-se também, digamos, no ambiente, não só a nível dos meus professores, das pessoas que o meu supervisor e essas pessoas todas, mas também os colegas e dos sítios e, digamos, a forma como Cambridge funciona, que é muito diferente das outras universidades. É uma universidade que, talvez por ter 900 anos, é uma das universidades mais velhas do mundo, tem mais de 900 anos, uma universidade muito prestigiosa, há cerca de mais de 30 prémios Nobel, que são de Cambridge, não é? Mas é uma universidade que, quando eu estou-vos a dizer isso da história e da tradição, tem muita tradição, não é? Ao mesmo tempo ela sempre foi muito inovadora, sempre foi muito para a frente, digamos. Sempre fez coisas que as outras universidades não faziam. E uma das coisas que me agrada ainda hoje muito em Cambridge é o facto de, ao contrário de muitas outras universidades no mundo, em que tem a mania que a universidade tem de trabalhar para as empresas e para a indústria, e para o dinheiro, para fazer dinheiro e tal, em Cambridge isso não existe, não é? O objetivo, digamos, claro que fazem dinheiro, claro que trabalham depois para a indústria, mas o espírito em que tu és, digamos, que te cultivam é aquele de investigação pura, não é? Que pode depois ter resultados ou não é? E isso é uma grande diferença, acho eu, porque te dá uma grandíssima liberdade, não é? De pensar as coisas que ninguém pensou e fazer coisas que outros não te deixam fazer e etc. Mas também tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que praticamente em Cambridge as pessoas são consideradas iguais. Isto, digamos, parece um bocado absurdo, tu dirás, não é assim. Não, mas, por exemplo, em Cambridge é comum toda a gente tratasse pelo primeiro nome, incluindo os professors, incluindo os mais importantes. É muito comum esse tratamento ser do primeiro nome, não é? Chamar o primeiro nome. E é muito comum as pessoas cultivarem, digamos, isso que tu reconhecem, sabem como é, logo no primeiro dia, ou segundo dia, já tratam pelo nome e tudo. Então, pronto, tem essas circunstâncias. Mas também tem outra coisa que não desvaloriza, por exemplo, de maneira nenhuma, e isso é uma coisa que eu gosto, as ciências, chamadas as ciências e as letras, quer dizer, não olham para ti mal porque estás a estudar a poesia japonesa do século XI e olham bem para ti porque tu estás a fazer nanotecnologia, ou assim, uma coisa do género. O que acontece? Tu sabes bem que é um pouco assim, não é? Que há às vezes um pouco de cenobismo, não é? Não, isso não acontece. E todo o sistema da universidade é feito desta forma de partilha. Tu pertences a um departamento, que é o que é que tu vais estudar, o que é que tu tens de estudar, não é? Mas pertences principalmente a um college, e depois o college é uma coisa que um dia eu posso depois falar um bocadinho melhor sobre isso, mas é, digamos, a tua alma mater, a tua casa, pertence àquele grupo, não é por o que tu estás a estudar, pelo contrário, é tudo misturado, não é? Portanto, tu tens todos os tipos, os teus colegas no college são
de todos os assuntos, estudam, investigam todas as coisas, e também tens desde os undergrad, quer dizer, da graduação até aos professors, né? Pronto. E é um pouco assim, digamos, tentando criar uma comunidade. Mas há uma coisa que eu acho particularmente interessante, que é tu és estimulado a colaborar e a participar no trabalho da própria universidade. Ou seja, não é só o que tu estás a fazer do ponto de vista do teu departamento, da tua investigação, mas colaborar em coisas como que podem ser tão simples como, por exemplo, participar no serviço, trabalhar nas cozinhas, trabalhar no cafés, nos cafés. Cambridge, uma cidade muito grande, tem 30 mil alunos, mas muita gente, não é? Tem muitos professores, muita gente. Pronto, e os colleges, que são 31, tem muita gente. Então, tu és encorajado a fazer qualquer outra coisa do ponto de vista de dar à comunidade, em termos de trabalho e não de investigação. Então, quando eu cheguei, uma das coisas que eu vi é que era possível tu seres voluntário no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade de Cambridge. Alexandre, deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses, que o MAA, Museu de Arqueologia e Antropologia de Cambridge, é um dos mais antigos do mundo, porque nós muitas vezes hoje pensamos que isso que a arqueologia e mesmo a antropologia é uma coisa que existe há muito tempo, mas não, ela na verdade tem pouco mais de 2 séculos, não é? Em alguns casos podemos dizer até menos, não é? Pronto. E os estudos, tanto de antropologia como de arqueologia, e ainda mais de pré-história, que é o meu campo, são relativamente recentes, e os cursos mesmo não têm mais do que 100 anos, não é? Mesmo nas universidades muito velhas, muito antigas, como é o caso de Cambridge. E Cambridge, então, é uma das primeiras universidades que teve um museu, um museu de estudo para os estudantes, mas um museu dedicado à arqueologia e à antropologia, que começa é fundado em 1884, no século XIX, não é? Mas que, na verdade, só se constitui parecido com aquilo que é hoje, já no século XX. No século XX ele é feito de propósito, há um edifício que é feito de propósito para albergar algumas das coleções. Então, e vamos falar disso também, o que é que são essas coleções? Muitas dessas coleções são material que tinha sido encontrado na zona de Cambridge, em Inglaterra, no Reino Unido, mas na Europa também, mas muitas são coleções que vêm do estrangeiro, que são coleções, em muitos casos, elas foram o resultado das diversas expedições coloniais, não é? Do Império, em muitos sítios do mundo, durante um período muito, muito largo. Uma digamos, das joias da coroa do Museu da Arqueologia e Antropologia da Universidade de Cambridge é que tem cerca de 60% da coleção do James Cook. James Cook é aquele famoso navegador do século XVIII, inglês, que faz diversas viagens no Pacífico e que descobre a Nova Zelândia e a Austrália, né? Pronto, isso é muito com muitas aspas, porque obviamente já havia gente nos 2 continentes, tanto nos 2 países e no continente australiano, como havia na maior parte das ilhas do Pacífico. O que tu tens é um contacto, digamos, entre o mundo europeu e o mundo dessa zona. Na Austrália, uma coisa muito engraçada, quando eu estive algumas vezes na Austrália, e eu achava, a primeira vez, achei piada, porque eles passavam todos a dizer-me sempre, isto é BC, BC, BC. BC para mim, não é? BC, BS, é Before Christ, é antes de Cristo, não é? Até que depois, um dia, finalmente, dizíamos, como é que eles têm todas estas datações tão antigas, antes de Cristo, mais de 2000 anos? Até que eu depois percebi que não era Before Christ, mas era Before Cook, antes do Cook, ou seja, do século XVIII, não é? E pronto. Então, uma grande parte do museu tem uma grande parte das recolhas que foram feitas pelas expedições do James Cook está neste museu. Mas tem peças extraordinárias. Tem, para tu teres uma ideia, cerca de 2 milhões de peças. Não é? O acervo do museu é cerca de 2 milhões de peças. Inclui, por exemplo,
também o resultado das primeiras escavações que foram feitas pelo Luís Leakey, na Tanzânia, em Olduvai, com os objetos mais antigos do homem, não é? Aqueles objetos que têm cerca de 2 milhões de anos. Portanto, é um museu que, digamos, abarca do ponto de vista da sua coleção, desde há 2 milhões de anos até agora, praticamente, até há poucos anos. Tem uma boa coleção também que vem do Brasil, não é? E depois podemos falar sobre isso. Pronto, mas eu achei que aquilo era uma coisa que me podia. Que se eu tinha de trabalhar, em vez de trabalhar na cafetaria ou no restaurante, ou assim, num sítio, que trabalhar no museu não seria mal, não é? É sempre trabalho, como tu podes ver, trabalho que não tem nada a ver com a coisa da investigação, é trabalho, digamos, normal, não é? Absolutamente normal. O trabalho que havia à disposição no Museu de Arqueologia e Antropologia de Cambridge era constituir duas coisas. Primeiro, era tu estares seres aquelas pessoas que quando tu vais aos museus estão em cada sala a olhar para ti, não é? Em silêncio, não é? E a outra possibilidade era tu estares na front desk, ou seja, na entrada, a receber as pessoas. Os museus da Universidade de Cambridge, o MAP pertence à Universidade de Cambridge, são todos gratuitos, portanto podes visitá-los todos sem pagar absolutamente nada. Quem financia é a própria universidade e tem uma loja que vende coisas e que dá algum dinheirinho também, pronto. E concorrem às vezes a projetos e coisas assim no género. Mas é por isso que muito do trabalho tem de ser voluntário, não é? Tem de ser absolutamente gratuito. E uma das coisas era essa, de estar numa sala a ver os visitantes, para que eles não... Pronto. E a primeira coisa que eu te queria dizer, sabes, é que eu acho que não tens muita noção, não tem muita noção do que está por trás do museu. Quando tu visitas a próxima vez o museu, eu queria que tu te lembraste do que eu vou dizer agora. Porque por detrás daquilo que é uma coisa que aparentemente é meia morta, não é? As vitrines e tal, não é? Pode ter alguma interação, mas na maior parte dos casos não tem muito. Na verdade, muitas vezes tem muita gente a trabalhar e tem muito trabalho por detrás. Para que o museu abra até e que o visitante o veja, tem coisas como, por exemplo, organizar as vitrines, acender as luzes, tens de, por exemplo, limpar o próprio museu, é claro, tens de cuidar de aspectos de segurança e tens de abri-lo, tens de o abrir, não é? Como numa loja, tu tens de ir lá e tens de abrir. O processo para abrir, por exemplo, o Museu da Universidade de Cambridge, de Antropologia, era um processo que para te dizer, para nós abrirmos o museu, na verdade, nós está lá uma hora antes. Nessa hora tu ias fazer o quê? Ias abrir as luzes do museu, ias tirar as capas que cobrem todas as vitrines, porque as vitrines são cobertas durante a noite, em muitos dos casos. Alguns das coisas em exposição também são cobertos durante a noite, e depois era preciso abrir as salas. Pronto, por causa do facto de muitos dos museus terem coisas muito preciosas, o aspecto da segurança é um aspecto muito importante. Então isso quer dizer que hoje, por exemplo, tu tens de verificar coisas como as câmaras que te estão a filmar, tens de verificar, aquilo é tudo fechado a muitas chaves, não é? Abrir muitas portas, muitos códigos e tal. E então, para resumir, quando eu comecei, ofereci-me como voluntária, e num primeiro momento o que eu fazia era exatamente ser uma daquelas pessoas que estava numa sala, era-me destinada a uma sala, e eu estava ali, quietinha, tranquila, a olhar as pessoas, a ver o que é que elas faziam, para exatamente não só verificar se elas tocam nas peças, se está a acontecer alguma coisa, mas não é digamos, estimulado que tu tenhas diálogo com as pessoas. As pessoas não, tu estás ali mudinho, não é? Caladinho. E às vezes é claro que as pessoas perguntam-te coisas e tu não és, também podes responder onde é que está esta coisa, a sala é esta, a sala é aquilo. O Museu de Cambridge tem 3 andares, não é? E tem uma sala muito grande, central, que tem um tótem, uma daquelas esculturas do Canadá, da British Columbia, a maior que existe na Europa, que tem 15 metros de altura. Então, estás a ver, é uma sala muito alta, né? Para ter esse tótem, né? E tem
Pronto, e depois tem uma espécie de uma varanda de onde tem uma mezanina, que é o último andar, em que tu podes olhar para baixo e ver as peças também de cima. Então, os primeiros tempos que eu estive no museu, a coisa que eu fazia era isso, estar lá numa dessas salas, que tinha, se vias que não estava nenhum digamos, visitante, podias ter um livrinho e podias ler, mas não podias fazer mais nada, não é? Porque o teu trabalho era aquele de olhar o que as pessoas estavam a fazer e mal entrasse uma pessoa, tinhas de deixar de fazer isso e tinhas de acompanhar a pessoa, de verificar. Também tem de ser feito de uma certa maneira, porque não vais intimidar a pessoa que está a visitar o museu. Pronto, então eu fiz isso durante algumas semanas, mas depois eu verifiquei que realmente uma coisa que era muito interessante era ser front desk, era estar na entrada mesmo. Na entrada era quem dava as Mila, boas-vindas aos visitantes. Mila, Diz-me. deixa eu te fazer uma pergunta. Questão de museu, a gente Sim, lembra sempre de coisa, né? A questão de sim, museu evoca algumas imagens, e duas delas me são muito nítidas. Uma é a imagem do Indiana Jones, sim, o aventureiro que vai sim. a um lugar primitivo e subtrai alguma coisa e encaminha para o museu. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a incorporação de peças ao museu. Se existe, de Sim. fato, Então, algumas pessoas ligadas ao museu que bancam assim o Indiana Jones. deixa-me dizer, o que é que acontece? O museu tem dois aspectos. Tem aquilo que os visitantes veem e o que está por detrás. Nós chamamos as reservas. A reserva o que é uma quantidade enorme de objetos e de coisas, não é? Que não estão, por diversos motivos, não estão visíveis ao público. Às vezes, em muitos museus, tu podes ir visitar as reservas, mas as reservas são destinadas a quê? Por exemplo, a servir para quando vêm lá os estudiosos que estudar, mas principalmente até às vezes para mudar as posições, não ter sempre a mesma coisa, dar uma coisa dinâmica. No caso de Cambridge, é exatamente das coisas que eu te quero falar, é sobre a questão das reservas. Não é? As reservas eram tão importantes como o que tu visitavas. Ou seja, por exemplo, do ponto de vista da segurança, aquilo tem de estar também, obviamente, muito protegido, porque não queres que ninguém entre lá e que possa danificar ou qualquer coisa. Não é? Queria-te dizer que o trabalho que está por detrás do museu é extraordinário. Eu hoje tenho muito respeito. Não sou diretora do museu, não trabalho especificamente em nenhum museu, mas essa experiência deixou-me muitíssimo, principalmente uma grande admiração pelas pessoas que trabalham nos museus, que ninguém fala delas muitas vezes. Porquê? Porque fala-se mais do arqueólogo aventuroso, que vai lá buscar as É. coisas e tal, aventuras e não sei o quê, e que depois acabam num armáriozinho qualquer, num sítio qualquer, não é? É. Pronto. Mas existe. As pessoas que tomam conta dessas coisas, conservação e tudo, é Bom, extraordinário o trabalho que existe. Ah, aí vem a segunda pergunta. sim, Uma outra coisa que também me chama muita atenção, quando eu lembro assim de museu, são os roubos espetaculares. Então, uma era gangue aí, importante era. e vai lá. Espera aí. Eu depois, pronto, depois dessa minha primeira missão, que era estar caladinha num canto, eu quis ir para a frente, para o público, estás a perceber? Então, apareceu a possibilidade de ter um contrato de que só trabalhava, imagina, sábado. O meu trabalho era só sábado. Eu podia trabalhar ao sábado porque não tinha aulas e também não entrava em conflito com digamos, a minha vida académica. Então eu concorri para ser a pessoa que estava na entrada a dirigir, digamos, todo o museu aos sábados, exclusivamente aos sábados. A primeira coisa, Alexandre, eu pensava que os sábados era porreiro sábado, não é? Não tem problema. Sábado é horrível, porque primeiro tem muita mais gente, mas tinha uma coisa que me aterrorizou durante os 5 anos que eu fiz sábados lá, que era, sabes o quê? Fechar o museu. Fechar o museu. Eu tinha no final do dia, depois as pessoas, os colegas todos fecharem e tal, as luzes, eu tinha de verdadeiramente fechar o museu, estás a perceber? Ou seja, assegurar que o museu estava à prova de bala, de roubo, até segunda-feira.
porque naquela época, no início, o domingo, como é um museu universitário, não abria ao domingo. Só estava fechado ao domingo. Então, o museu ia ficar, eu ficava aterrorizada com isto, ia ficar, do momento em que eu fechava, às 6 da tarde, até às 9 da manhã, de segunda-feira, sob a minha responsabilidade, estás a perceber? Quer dizer, eu é que tinha de fechar aquilo, que não acontecesse absolutamente nada, não é? E não podes imaginar, aquela hora em que eu demorava a fazer todo o procedimento, eu quando acabava eu estava esgotada, a suar, porque não era só fecha, abre, código e não sei o quê, é que eu ficava sempre a pensar, eu estou a fazer isto bem, não é que vai alguém entrar e roubar, não é? Pronto, porque tens essa, pronto, enfim. Mila, e você, no tempo que trabalhou no Museu de Sim. Cambridge, você tomou Sim. conhecimento de, em alguma época do passado, ter havido algum incidente importante, alguma coisa que... eu lembro que em alguns museus, eventualmente... Primeiro dia, queres que eu te conte o meu primeiro dia? Pronto, quando eu fui fazer o sábado, não é? Fazer o sábado, portanto, fui contratada, acharam que eu tinha capacidade suficiente para fazer aquilo, eu fui contratada para fazer isso o sábado, eu chegava lá 1 hora antes de abrir o museu e depois eu tinha de fechar o museu, pronto. E dirigir o museu, tudo o que tu possas imaginar que está relacionado com o museu. Tu estás a rir e pensas que isso não é trabalho, não é? Tu não podes imaginar o que é que me aconteceu durante aquele tempo. Aconteceu-me tudo. Sabes, uma das coisas que, por exemplo, eu tinha de verificar é se não ficava ninguém fechado nos banheiros, nas casas de banho. Porque havia o perigo de tu fechares um museu e está lá alguém fechado no banheiro, estás a perceber? Portanto, uma das coisas que eu tinha de fazer era de verificar os banheiros todos, se não estava lá alguém, pronto. Eu tinha de fazer essas coisas todas. Ao lado de nós, do Museu de Arqueologia, de Antropologia, havia o Museu de Geologia, o SEGRID, que é o Museu de Geologia. O Museu de Geologia já teve um caso em que foram-se embora e deixaram visitantes lá dentro, fechados, por acaso. Portanto, estás a ver. Mas a coisa que eu achei mais extraordinária é a quantidade de coisas que te podem acontecer num só dia no museu. Pode-te acontecer as coisas mais incríveis que tu penses. Tu dizes, como é que isso é possível, não é? E pode. Por exemplo, uma das coisas que nós tivemos, vou dizer, ao longo do tempo em que eu trabalhei, eu tive, infelizmente, um visitante que estragou uma peça. Era um tambor do James Cook. Um tambor, hein? O tambor estava sem proteção, tinha só uma rede à volta, uma cordinha, mas estava acessível ao visitante, né? E o visitante foi lá, tocou, e como aquilo tinha 200 anos e era feito de fibra, sabes o que é que aconteceu? Desfez-se à frente dos olhos do visitante e de mim, que estava a ver com a câmara, estás a ver, estava a ver o que acontecia. Tu não podes imaginar o que é a sensação de tu veres alguma coisa desaparecer e ser destruída à frente de ti. Claro que a gente depois vais imediatamente acionas todos os protocolos, não é? E o visitante dizia, não fui eu. Até que eu lhe disse, olha, venha cá e eu mostro-lhes as imagens, né? E a imagem havias um homem a tocar com o dedo assim no tambor, o tambor a desfazer-se e o homem a fugir, né? Pronto, e isso é, por exemplo, uma coisa que acontece, o tambor era muito frágil, Mila, 200 anos de fibras. e nesse caso, qual foi você lembra assim, qual era a penalidade que foi atribuída a Não, esse... claro que há um seguro, estás a perceber? um seguro. Há um seguro que cobre, mas a peça foi perdida. E o É que é que uma tu coisa podes séria, dizer à né? pessoa? À Não, pessoa, já pronto, houve casos é, já que em outros museus alguém jogou tinta num quadro famoso, é, ou alguém bateu com houve. uma peça numa escultura. A conservação a conservação, eu não devia estar a dizer isso, a conservação da maior parte das peças é praticamente a segurança, digamos, é impossível. É impossível, estás a perceber? É impossível. Só se for como a Mona Lisa, a Gioconda, que tem um vidro à prova de bala, estás a perceber? Porque senão, como é que tu fazes, não é? Estás a perceber? Aconteceu, por exemplo, um visitante que se encostou a uma vitrine, a vitrine, o vidro cedeu e ele foi para dentro da vitrine, portanto era o visitante
todo ferido, todo cheio de sangue por todo sítio e tal. Portanto, o que acontece é absolutamente inacreditável. E no primeiro dia, uma das coisas que eu tinha consciência, não é? Porque tinha estado naqueles que viam, estavam caladinhos em cada sala, eu tinha consciência que uma das coisas mais importantes era, claro, a conservação, a preservação e o que é que pudesse acontecer desse ponto de vista, de alguém tentar roubar e coisas assim do género, não é? E isso, como é que tu reages e tal. Mas a coisa que talvez a gente tenha mais medo, sabes o que é? Do fogo, que aconteça, por exemplo, um fogo ou uma catástrofe, não é? Pois é, Pronto, Mila. isso tens... Então, aí eu Diz-me. queria fazer uma pergunta a você, Hum. que envolve. Vou me referir a um episódio que não ocorreu, evidentemente, em Cambridge e nem na Europa, ocorreu no Brasil. Em 2018, durante a campanha presidencial do Brasil, o museu mais importante do Brasil Eu sei, eh, eu sei, eu sei, passou perdeu. pelo... Perdeu-se, né? Foi o Museu Imperial. E, na época, os candidatos a presidente, entre os quais o que se elegeu, o Jair Bolsonaro, foi questionado, né, o que seria feito, né? E ele respondeu: e daí? Já pegou Pois, fogo? Eu sou pois, Messias, mas não faço milagre. E pois, naquele claro. momento ele deu uma demonstração clara de que ele não era muito Do que era, afeito às do que questões ele da era, cultura. o ignorante que era. Agora é assim, isso é uma das coisas que aterroriza mais alguém que trabalha no museu, estás a perceber? Porque por mais que tu controles tudo, não é? Pode acontecer uma desgraça. No caso do museu, do vosso museu, ainda hoje não é muito claro o que é que aconteceu, não é? Pronto, ainda hoje não se sabe muito bem. Mas a verdade é que há coisas que, mesmo por tu mais segurança, mais tu tenhas, pode acontecer coisas. Olha, eu penso, por exemplo, o que é um terremoto no Museu Nacional de Arqueologia da Cidade do México. Como é que proteges o museu? Então, tu tens muitas vezes peças, e felizmente foi o caso da Luzia, o crânio da Luzia, que estava numa caixa de metal e tal, e salvou-se, não é? Mas tu, mas tu não podes salvar, é provável que tu não possas salvar tudo. Mas também tens uma coisa, nestes museus, quando tu estás lá, tu tens as pessoas, se acontece um fogo e tu tens as pessoas lá dentro, uma das prioridades é salvar as pessoas, não é? É tirar as pessoas lá de dentro. Então nós fazíamos, periodicamente, não é? Exercícios de tirar as pessoas, não é? De tirar as pessoas, o que é que acontecia? E eu, quando entrei para fazer isso, disse assim: mas o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Se tocar o alarme. E eles explicaram, os ingleses explicam tudo e mais alguma coisa. Sou gente que te explica muito bem tudo, está tudo planificado, tudo preparado, tudo não sei o quê. E uma das coisas que tens de fazer é pegar nos visitantes e levá-los para o centro, para um pátio que existe fora do museu, tem uma árvore e aquele é o ponto de emergência. O que é que também tem de fazer? E eu esqueci-me, há bocado não te disse, uma das coisas que tinha de fazer a pessoa que estava à frente, embora a gente não tivesse bilhetes, tu tinhas de clicar por cada pessoa que entrasse. E porquê é que tu tens de clicar por cada pessoa que entra? Embora não pagues o bilhete, porque tu tens de ter uma noção de quantas pessoas estão dentro, estás a perceber? Para que se acontecer uma emergência, tu vês, já tirei todos, ainda faltam-me 20, faltam-me 30, faltam-me 50, e tu sabes que muitas vezes agora nos desastres, ainda agora no Havaí aconteceu isso, que há dispersos, pessoas que não se encontram, não é? Não se encontram. Mas tu sabes que eles estavam lá, ou deveriam estar, não é? Então, uma das coisas que tu tinhas de fazer era ter um controle, mais ou menos, de cada hora, do quantas pessoas é que estavam no museu. Era, se acontecesse alguma coisa, eu tinha de saber dizer no museu, neste momento, estão 200 pessoas, ou estão 100, ou estão 50, ou seja o que for. Estás a perceber? Isso era uma das minhas funções, não é? E tinha o tal sítio que eu supostamente devia encaminhar as pessoas todas com os meus assistentes, que eu tinha esses assistentes todos em todas as salas, não é? Eu agora controlava essa gente, não é? De levar as pessoas através das portas de saída e tudo para essa árvore, que era para depois serem contados, para depois a gente saber quanta gente faltava. Estás a perceber? Imagina, as pessoas não pensam nisso, mas acontece isto, não é? Então, e eu disse, mas acontece muitas vezes problemas o alarme soar do incêndio, e eu, não, isso é raríssimo, nunca aconteceu, a gente nunca teve nenhum problema e tal e tal. O que é que achas que aconteceu no meu primeiro dia? O que é que aconteceu? Não sei. Tocou o alarme. Tocou. Eita, meu Deus. E aí? Primeiro dia,
Primeiro dia eu tive que fazer uma evacuação do museu, estás a perceber? Meu Isto foi Deus! foi a introdução que eu tive. Foi. O que mais, estás a dizer, o alarme tocava e tu tens um procedimento, tudo no meio daquela coisa, tu tens de pensar em tantas coisas, estás a perceber, e um dos procedimentos era, obviamente, chamar a polícia, os bombeiros, mas também chamar a equipa de segurança, porque tu também tens de proteger o museu ao mesmo tempo, estás a perceber? Olha, eu quando cheguei a casa, eu disse, não, eu vou desistir, eu não quero, Não, mas peraí. Mas eu não houve quero alguma fazer. razão É. o alarme ter Não, disparado? foi uma simples consequência, coincidência de que houve um curto-circuito, estás a perceber? E o Sim, que tocou, na verdade, esta parte é um bocado estúpida da minha parte, o que estava a tocar verdadeiramente não era até o alarme de incêndio, sabes? Era o alarme de pânico, porque nós temos um alarme de pânico, que é que se entrar alguém exatamente para roubar, tu tens uma maneira de chamar a polícia, estás a perceber? sim. Para dizer que estás a ser atacado, não é? Pronto, então tinha havido um problemazinho. Bem, eu na segunda-feira, quando cheguei, eu dizia, não quero, e eles disseram, não, não, mas não te preocupes, não vai acontecer nunca mais, não vai acontecer, isso nunca aconteceu e tal, e realmente depois nunca mais Ainda aconteceu, bem, Mila. Isso é mas nunca mais aconteceu. Mas aparentemente é uma coisa assim, mas eu fico imaginando um passado estresse, muitos né? meses, muitos meses, e eu, pronto, corri assim tudo muito bem. Passado muitos meses, um dia, a administradora, porque aquilo tinha um diretor, os curadores, o administrador chegou ao pé de mim e disse assim: Mila, nós temos um problema contigo. E eu, um problema comigo? A gente fica um bocado aflito. Eu disse: o que é que eu terei feito de mal, não é? O que é que eu terei feito de mal? Eu disse, não, não é nada, não te preocupes, não é nada de mal, é que verificámos que tu és uma pessoa muito qualificada e tal, e isso tudo, mas há uma coisa que tu não tens um certificado do curso de IVACShare. Fiquei a olhar para ela e pensar, o que é um IVACShare? Não tenho a mais pequena ideia do que seja um IVACShare. Disse, não, nem sei o que é isso é. E o Eu que é nem o sei o que é isso. EVAC-Share? Eu nem sei o que é isso. Então, o que é IVACShare? Evacuation Share. Ou seja, cadeira para evacuar. Tu já as viste. São umas coisas que estão assim nos museus e em alguns edifícios, uma espécie de uma cadeira nos hospitais, pegada à janela, pegada às paredes. Para que essa cadeira serve? Essa cadeira serve para tu evacuares, tirares pessoas que estejam com cadeira de rodas ou que tenham mobilidade reduzida. Estás a perceber? Sim. Então, não vais te pôr a levar a cadeira de rodas. Tu pegas naquela cadeira, e aquela cadeira é uma cadeira que tem um sistema, estás a perceber, que tu transportas e podes tirar as pessoas com esses problemas. Eu nunca tinha tido esse curso, não é? Nunca tinha Uhum. precisado da IVACShare, né? E então disse, não, EVAC-Share. realmente eu nunca fiz. Eu não tenho isso. Ela disse, mas nós vamos fazer um curso. E eu achei logo que era ótimo, né? Estás a ver um diploma a mais, para mais de Cambridge. Eu disse, eu vou fazer isso. Mas isso quanto é que é? É um curso que são seis sessões, né? Ok, vamos fazer as 6 sessões. Eu já estava há bastante tempo no museu, não é? Isto já aconteceu, já estava lá há bastante tempo. E pronto, fui à primeira aula e a aula era dada por um senhor inglês. Isto é para te começar a dizer do choque cultural. Um senhor inglês muito, sabe, preciso, muito sério, sabes? Aquilo tudo muito organizadinho, tudo, tudo exatamente como tu deves fazer, como tu tens de demorar um minuto para ir a IVACShare, a cadeira, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer aquilo, tens de fazer não sei o quê, papá, 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 papá. Eu ouvi aquilo tudo, primeira aula, pronto, está bem. Segunda aula, ainda pior, estás a perceber, ainda tu tinhas de fazer isto e aquilo e aquilo outro e tal, e não sei o quê, e eu às tantas perguntei-lhe assim, eu tenho uma pergunta, sabes? Disse ao senhor, ao professor que estava a me ensinar isto, né? Lá o inglês, disse, eu tenho uma pergunta, é que nós quer dizer, lá no museu, nós. É uma pergunta, disse-lhe eu, é uma pergunta porque vem da minha experiência, disse-lhe eu, vem da minha experiência. E realmente vinha da minha experiência. O que é que acontecia? Dos visitantes em cadeira de rodas que vinham, muitos deles eram grupos exatamente de pessoas, todos em cadeiras de roda, estás a perceber? Era, por exemplo, uma escola de pessoas com essa pouca mobilidade, estás a Sei. perceber?
era poucas vezes que tu vias uma só cadeira de rodas. A maior parte das vezes, quando elas vinham, eram 3 ou 4. Estás a Sei. perceber? Então eu perguntei ao inglês, estás a ver, assim, eu só tenho uma dúvida, então eu tenho uma duvidazinha, né? Ele disse, qual é a dúvida? Como é que eu, se eu tenho uma única cadeira da EvacShare, como é que eu escolho quem é a pessoa que eu vou salvar? Sabes o que é que aconteceu? Sim. Sabes o que aconteceu? O curso acabou e deram-me o diploma sem eu ter que fazer as outras Ô, Mila, coisas. é o seguinte, esse nosso, Então eu tenho o certificado de evacuação, atenção. esse nosso programa, ele É, vai naturalmente, ele vai ser, é um programa quinzenal, e vai ocorrer toda quinzena. é, Então, por favor, é. guardem esse desfecho do curso de EvacShare, porque vai surgir mais adiante, muitas vezes, coisas que o estilo Mila vai fazer com que coisas sejam Oh, mas precipitadas tens por de me conta deixar dessas duas. acabar de contar. Oh, 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 tens de me deixar acabar uma muito breve, que é na sequência disso. Depois devemos falar de outras, mas é na sequência Não, disso. não, Então, não. Essa daí fica nessa. Não tem tempo, não. Eu tô achando ótimo. É porque tá bem. realmente é o seu estilo, né? Você fez uma pergunta e aquela pergunta deu um choque no professor tão grande que ele disse: Olha, vamos. Essa daí já tá graduada, essa daí já está resolvido o caso dela. Eu não sei escolher, não é? O que é. Mas eu queria te contar uma tão boa com fantasmas e tudo que Mas tu me como foi? perguntaste. Como foi? Como foi? Epá. Então, no meio daquela coisa toda de eu ter de fechar o museu, sabes? Uma das coisas que eu fazia, as pessoas iam-se embora e eu fechava, pô, janelas, códigos, portas, sei lá, fecha isto, fecha aquilo, e as câmaras a verem, porque aquilo tinha montes de câmaras por todo sítio, estás a perceber? E quando tu acabavas, ligavas os alarmes centrais, estás a perceber? E os alarmes centrais, o que é que eles faziam? Eles iam verificar se tu tinhas feito tudo bem, estás a perceber? Pronto, então assinalavam-te partes se tu tinhas cometido algum erro. Então, uma vez ao fechar a fechar o museu, não é? O que eu vou a fechar o museu e de repente o computador diz-me não posso fechar porque há uma pessoa no corredor. Há uma pessoa no corredor das reservas. Um turista no corredor das reservas, mas que chatice, não é? Mas depois ia já toda lançada para o corredor das reservas a ver quem era o parvo do turista que tinha ficado lá, estás a perceber? Mas depois, espera aí, eu no meio de cabeça assim, espera aí, eu estou aqui sozinha. Se está lá alguém, chega lá, eu chego lá, ele dá-me uma marretada, não é? E nada, pronto, não, eu fico ali e acabou-se, eu sou rosa, não é? E deixo isto tudo aberto e tal. Então, havia um segurança central da universidade, estás a perceber? Então, eu telefonei ao segurança e disse, olha, o alarme está-me a dizer que eu tenho lá alguém. Eu olho pelo corredor, pela câmara, eu não vejo lá ninguém. Ele já, não. Vê lá bem, vê lá bem, vê lá bem o corredor que estás a ver mal. Liga tudo outra vez, desliga e liga. Eu liguei e desliguei 3 vezes. E olhava para o raio do corredor e a câmara e não estava lá ninguém. E o alarme dizia que estava lá alguém. Estava lá alguém. Então, desesperada, finalmente, 1h30 depois, telefonei ao segurança e disse assim: olha, tens de vir aqui, porque eu não vejo lá ninguém e o alarme está lá. E eu não vejo. Então, o segurança veio, não é? Veio, passou, já era não sei quanto tempo, estás a ver? Veio com uma daquelas lanternas, não é? Desligamos as luzes todas, eu disse, vamos com a lanterna, porque se ele estiver escondido, a gente apanha, não é? Pronto, fomos para o corredor, para a frente e para trás, para a frente e para trás, para a frente e para trás. Nada, não havia nada. Volto outra vez para o início, estou a fazer acelerar. 3 vezes nós fizemos isso, eu e o segurança. À terceira vez eu disse assim: tu estás a ver lá alguma coisa? Não. Eu também não estou a ver alguma coisa, eu vou, mas é para casa, e acabou-se. Desliguei o alarme daquele corredor e fui para casa. Na segunda-feira fui contar, não é? O que é que tinha-se passado. Eu disse, mas tu não sabes, isso é o corredor do fantasma. Eita! Disse, como o corredor do fantasma? Então, isso é o corredor em que o nosso antigo diretor, que esteve cá nos anos 50, que era um espírita, é o corredor em que ele usa sempre para passear. Alexandre,
Não sei o que é que tem Ô, que Mila, dizer. olha, isso eu acho que é um emprego danado, porque né, no primeiro dia estoura o alarme, depois É, aparece o fantasma. Rapaz, é. que coisa, rapaz, Olha, espetacular. portanto, eu depois fui ver este homem, realmente, este diretor, que foi diretor em 1948 até, era um reverendo, era um padre, mas tinha coisas espíritas, escreveu livros sobre espíritos e não sei o quê. Olha, eu vou dizer, a partir daí, quando eu passava naquele corredor, eu sentia, Arrepiava toda. sentia de tudo. Então, quando comecei a dizer, não, eu não fecho o museu sozinha, eu quero alguém Tinha lá comigo. Agora, Então, ô Mila, é, trabalhar num museu desse deve ser uma coisa espetacular, especialmente o local onde estava o museu, o Museu de sim, Cambridge. sim. E aí eu queria que você, não, vamos esquecer por enquanto Cambridge, né, que aí vai ficar para um outro Uhum. encontro nosso. Mas no museu, você, eventualmente, você encontrou algum visitante ilustre, alguma pessoa assim que você... Sim, muito, muito. Tenho muitas histórias sobre isso, não quero saber. Muita, não é? Pessoas maravilhosas. E tem isso uma coisa, e era isso que depois eu hei de falar contigo, sobre duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que, às tantas, o museu começou a sofrer e era um perigo, e em parte eles confiavam em mim porque sabiam que, pronto, que eu era uma pessoa talvez mais capacitada para lidar com isso, que era pessoas que vinham e que queriam destruir as coisas do museu. Principalmente, para te dar uma ideia, o museu teve de retirar tudo o que era islâmico, tudo que estava à mostra islâmico, por causa de questões contra o islamismo, não é? Teve de retirar tudo o que era material humano. Estás a ver? Nós tínhamos aquelas cabecinhas mumificadas da Amazónia, tinha-se dentes, tinha não sei o quê, tudo que foi humano teve de se tirar, porque havia todos os dias eu abria o computador, para tu teres uma ideia, e tinha não sei quantas dezenas de ameaças. O museu era ameaçado em continuação todos os dias. Eram os criacionistas, que era contra a evolução, eram os contra os povos africanos, eram os não sei o quê, era tudo, estás a perceber? O museu sofria coisas absolutamente horríveis de ameaças, estás a perceber? De ser destruído, de ser isto, e coisas absolutamente Mas, absurdas. Tu dizes que isso é possível, é possível. ô Portanto, Mila, é então muito complicado. seguramente trabalhar no lugar desse deve ser uma coisa muito perigosa, o salário deve ser muito alto, porque teve Muito o perigoso, muito alarme, perigoso. tinha Não, o como eu te disse, fantasma, tinha o não, perigo. não, como eu te disse, isso fazia parte digamos, daquilo que eles esperavam de mim como estudante, estás a perceber? Para tu teres uma noção, não é? Pronto, um bocadinho mais qualificada e tal, mas isso. Mas uma das coisas mais engraçadas, e acabamos com esta, como aconteceu uma vez, que surgiu um visitante flash. Sabes o que é um visitante flash? Um flash em Não, inglês, não sabes? sei não. Então eu vou-te explicar. É aqueles homens que estão todos despidos e que põem um casaco e depois chegam ao pé de ti e abrem assim e mostram os capuz. Então eu estava lá sentadinha na entrada, e chegou este homem com um casaco, e nós tínhamos que ver isso, casaco. Quando entrava o visitante, eu começava a analisá-lo, estás a perceber? Havia visitantes que eu dizia, segue este, dizia por walkie-talkie, não é? Dizia, tens de seguir este visitante, porque havia imediatamente uns que nós tínhamos suspeita que podiam criar problemas. E este criou logo, chegou ao pé de mim. E eu, por isso, estás a ver, foi uma experiência maravilhosa, gostei muito. Depois das pessoas famosas, isto tudo, eu depois posso-te falar É, noutra ocasião, a ver para falar. Mila, Mas bom, se eu quero forem, dizer, se forem à Inglaterra, se forem a Cambridge, entrarem no Museu de Cambridge, aquilo tem hoje em dia tem uma mesa redonda, parecia um controle de uma astronave, era o meu controle, com as câmaras todas e tudo, estás a perceber? Respeitem a pessoa que está lá, porque aquilo é mesmo complicado, não é fácil. não, e quando a gente vê assim a história que Mila conta, a gente começa a ver que realmente é um lugar extremamente difícil de trabalhar. Sim, Porque, veja sim, bem, só no comecinho, assim, de coisas que Mila contou, e das coisas que ela contou, ela não contou tudo, né? Mas nós não, vimos o surgimento de um homem-flash, o surgimento de um fantasma, é. uma ameaça de perigo através do disparo de um... Então, eu fico imaginando que a tensão, né? Porque isso é uma coisa Sim. que exige As muita... pessoas, quando
quando as pessoas entravam, por exemplo, havia pessoas que entravam com malas e eu tinha de dizer, não pode entrar com mala, é proibido. Com as mochilas, porque, sabes, tu não sabes se entra por exemplo, um dos nossos grandes terror, isto foi no final do primeira década deste século, havia o problema do terrorismo, tu tinhas medo que alguém chegasse ali com uma mochila, estás a perceber, com uma mala, e se arrebentasse no meio do museu, estás a perceber? O perigo era este, o perigo real era este. E eu não podia revistá-los, eu não podia impedi-los deles entrarem. Então havia pessoas que quando entravam imediatamente eu tinha de fazer estás a perceber, uma coisa psicológica do que é que este pode acontecer com este. Se este pode ser uma pessoa que pode criar-me problemas, estás a perceber? E isso multiplicado por centenas de pessoas, estás a perceber? Portanto, era bastante stress, vou-te dizer. Não era uma coisa tranquila. Hoje às vezes tenho saudades daquela época, mas aprendi muito, estás a perceber? E tenho muito respeito das pessoas, e quando tu hoje entras no museu, pensem nisso, por trás do museu não está só o diretor e o gestor das coleções, isso tudo, está toda a parte da segurança, a parte dos incêndios, o que é que acontece, sabes, um visitante cai, pode-se magoar, o que é que acontece, tem muito que se diga, não é? E tem Ter também uma museus. história, né? E tem também o passado que está associado ao museu. Sim, claro, depois Esse por né? exemplo, não digo que conheço todas as peças, mas eu, por exemplo, era capaz Não, de passar numa vitrine e ver logo se faltava alguma não, coisa, estás a não, mas perceber? eu não me refiro nem ao acervo, eu me refiro ao museu em si. Esse fantasma fazia parte do museu, né? Ah, Esse fantasma, ele existente ou não, mas ele estava não, ele estava no. estava ah, no imaginário das pessoas. Então, isso realmente é coisa séria. Bom, nós estamos chegando ao final do programa de estreia Olha, de Pelo deixas-me Mundo. só. Estamos para acabar. Olha, para acabar, deixa-me que eu pus aqui. Queria-te mostrar como é que é o edifício, para tu teres uma ideia, não é? Ah, deixa cá Deixa... ver se eu consigo mostrar uma imagem ou duas só, para tu teres a ideia de como é que é. Está bem? Pois não? Se me deixas partilhar, eu partilho Já está aqui algo. compartilhado aí. Não está? Espera aí, Tá sim. onde é que estamos? Tá. Eu vou tentar partilhar, vá lá, para vocês verem. Pronto, consegues, não sei se aqui, se preciso pôr em grande, talvez, espera aí, deixa eu ver se Não, esta... aqui não. Opa, chegou. Chegaste? Chegou Pronto, assim. então tu estás a ver aqui, consegues ver algumas destas imagens que eu estou-a mostrar? Estás a Todas ver aqui elas. Estamos vendo todas elas. o grande tótem, como é que ele é? Isto é a sala vista de cima, isto é a entrada, Sim. a entrada não é nada de especial, não é? Pronto, e é um pouco aquilo que eu te contei, não é? Estás a ver Estamos aqui, vendo todos que aí. é... Esta é a árvore em que tu tens de reunir, pronto, se vais evacuar as pessoas, não é? Certo? E pronto, e aqui é visto de cima, portanto, tu tens uma visão de como é que era uma parte dessa sala muito grande. Espera aí, deixa eu ver, aqui vês o tótem, podes vê-lo aqui, Uhum. talvez, não é? Ver o tótem muito grande. Vês este telhado, por exemplo, uma vez houve uma tempestade e este telhado partiu-se um vidro. Mas sabes o que era o meu terror? Era criancinhas com balões, porque entravam, deixavam escapar o balão e o balão ficava no teto e o alarme continuava a tocar, estás a perceber? Eita! Por causa de um balão. Pronto, aqui tens o museu, podes ver o Museu de Cambridge, pronto. Muito Ele, bonito. ele tem uma página oficial, pronto. Deixa-me só um segundo aqui que eu vejo, gosto daqui. Muito Estás a bonito. ver? Consegues ver? Sim. Pronto, isto é o museu, a página oficial do museu, se tu quiseres ir ver. Estamos vendo Pronto. tudo. Pronto. É, sim. As diversas coleções, né? Tem coisas muito interessantes, depois um dia eu falo de cada uma destas coleções, do que acontece, mas hoje queria-te falar do fantasma, que eu não sei se existe ou não, porque eu não acredito em fantasmas, Existe, mas que eu existe. tinha medo, tinha. Existe um fantasma para cada um de nós. Eventualmente a gente não percebe, mas que eles existem, existem. E faz parte do museu, né? O museu Sim, faz com parte, certeza. né? Pronto, podem ir à Além do Wikipédia, se acervo, quiser à tudo faz parte Wikipédia, do museu. vais à Wikipédia, tu podes ver aqui o exterior do museu, vês, tem assim um aspecto já meio fantasmagórico, não é? Tem um aspecto já assim meio
de ter com certeza um fantasma, né? Bom, Ok. e nós chegamos agora ao final desse programa de estreia de Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu. Esse seguramente será um dos programas de maior audiência do nosso canal, porque Mila tem histórias sensacionais. Nós começamos hoje com as histórias de Mila, não em Cambridge, mas no Museu de Cambridge. Cambridge Sim, sim, vem no só. outro momento. E depois hei de contar muitas outras coisas do Museu de Né? Cambridge, que é muito interessante. E tem muita coisa. Temos Né? muito para ver. E Mila tem uma memória fabulosa, tem uma capacidade muito grande de contar as histórias de forma encantadora, e nós Hum. vamos fazer essa viagem com Mila. Enfim, estou muito orgulhoso. Mila, muito obrigado, mas muito obrigado Nada. mesmo. Eu Gostei acho que muito. nós estamos chegando a uma viagem com você, É. graças a você, que vai nos dar assim, muita alegria. Esse programa vai ao ar quinzenalmente, toda sexta-feira, às 18 horas, horário do Brasil, e 22 horas, horário de Lisboa. Então, fiquem de olho e espalhem. Mila Simões de Abreu, a cada quinzena, no Até à canal Até próxima. Agora. Até a próxima. Um abraço a todo mundo. Até à Tchau. próxima. Até à próxima. Deus.